Olá, meu nome é Rivelino Neres, sou engenheiro civil e mestrando do Propec e apresentarei o trabalho intitulado Rejeito de barragem de minério de ferro em compósitos cimentícios, uma revisão sistemática da literatura, o qual foi realizado em coautoria com Nayara Mendes dos Santos e sob orientação da professora doutora Ana Carvalho Fontes. A mineração tem um papel importante para o desenvolvimento humano e econômico de muitos países. No entanto, o processamento mineral gera um grande volume de rejeitos sólidos, que grande parte das vezes são dispostos em barragens. Em 2021, o Brasil comercializou 309,9 bilhões de reais em substâncias da classe dos metálicos, com destaque na participação do ferro, que totalizou 205,7 bilhões de reais e 422,9 milhões de toneladas. Devido ao grande volume de extração, o cenário brasileiro atual conta com 435 barragens de contenção de rejeitos de mineração cadastradas no SNISB. Segundo o relatório de segurança de barragens, em 2020, 89% das barragens de contenção dos rejeitos de mineração apresentam DPA alto e constituem o PAI. O DPA é o potencial de perdas de vidas humanas, impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem. Além disso, as intensas chuvas nos meses de janeiro a março são o principal motivo pelo transbordamento das barragens, o que pode contribuir para o agravamento desse cenário. Por outro lado, esse material disposto nessas estruturas, os rejeitos, podem ser usados como materiais de construção no lugar de alguns recursos naturais ou como a substituição parcial do cimento Portland, e o custo dos materiais de construção também podem ser reduzidos. Quanto aos objetivos desse trabalho, diante do contexto apresentado, visa-se fornecer uma análise abrangente e sistemática da utilização do rejeito de barragem de minério de ferro, o qual será denominado pela sigla RBMF em compósitos cimentícios, além de destacar as diferentes considerações por meio de uma análise descritiva e temática dos artigos selecionados, identificar as lacunas de conhecimento para orientar estudos futuros. Em relação à metodologia, foi utilizado o método de revisão sistemática da literatura proposto por Kitchenham, sendo esse composto por 4 etapas: a de planejamento, onde foram determinadas as palavras-chave, os tipos de publicação a serem selecionados, as bases de dados, o período de publicação, o critério e os procedimentos de seleção de estudo, como a leitura do título, abstract e conclusão dos trabalhos com o tema RBMF em compósitos cimentícios, os procedimentos de avaliação da qualidade do estudo pela classificação do periódico e conteúdo e estratégia de extração dos dados bibliográficos, bibliométricos, dos materiais utilizados, aplicações e resultados. A segunda fase é a revisão propriamente dita, abrangendo a leitura e o estudo dos trabalhos selecionados. A análise das informações apresentadas nos estudos é a terceira fase, onde se dividiu entre descritiva, relacionada aos dados bibliométricos e bibliográficos, e temática, concernente ao tema em si, como materiais e aplicações abordados, e os resultados obtidos por essas análises. Agora serão apresentados os resultados, bem como suas discussões. A revisão sistemática da literatura, realizada com 28 artigos, permitiu a identificação dos aspectos qualitativos e quantitativos da análise descritiva quanto à utilização do RBMF em compósitos cimentícios. Essa análise mostrou que há apenas artigos do Brasil e da China, 50% cada. Esse dado está de acordo com o fato de que ambos os países são destaques na indústria metalúrgica, principalmente do ferro. Isso também mostra que, com o aumento das pesquisas nos últimos anos, os pesquisadores estão se conscientizando quanto aos danos ambientais, sociais e de saúde causados pelo rompimento das barragens de rejeitos de minério de ferro, além daqueles causados pela produção do clínker do cimento. Quanto às temáticas abordadas, as principais incluem a substituição de cimento, 29% dos trabalhos, e agregados miúdos, 57%, e graúdos, 7%, pelo RBMF, além do uso como aditivo, 25%. As aplicações são em pasta de cimento, 25% dos artigos, argamassas, 32%, e concretos, 50%. Já dentre as características estudadas, foram identificadas 35 no total, as quais foram divididas nas categorias de propriedades mecânicas, químicas e físicas, com 17, 26 e 57% dos 35 itens respectivamente. Dessa forma, dentre as análises de propriedades realizadas pelos autores, grande parte foi relativa à avaliação do desempenho mecânico dos compósitos, em especial a avaliação da resistência à compressão.
sendo essa realizada por 19 autores. E no que se refere às propriedades físicas, a análise da reologia foi realizada por 10 autores e a porosidade por 9 autores. Dentre todos os artigos estudados e seus resultados, alguns pontos se destacam. As propriedades químicas foram as que tiveram menor análise, apenas 12 autores. Para as mecânicas e físicas, esse número foi maior, 21 e 24 autores respectivamente. A análise mais realizada é da resistência à compressão, a qual foi analisada por 19 autores, 59% dos 32 totais. O segundo maior item é a reologia, contemplado por 10 autores. Grande parte dos artigos utilizam outros materiais na mistura, incluindo os aditivos superplastificantes. O RBMF, como mostra boa parte das análises, pode ser usado pelo efeito filler e por sua atividade pozolânica. Os estudos mostraram que o uso do RBMF pode melhorar as propriedades dos compostos cimentícios a depender das suas características, dos outros materiais utilizados, da técnica aplicada, dentre outros fatores. Mostrou-se comum a melhora das propriedades até certo ponto de utilização do RBMF e, após certos limites, as propriedades apresentaram declínio. Os teores ótimos variaram de 5 a 40% de utilização. Foram encontradas 3 lacunas principais: a necessidade de se estudar a influência da heterogeneidade do RBMF do mundo nas propriedades dos materiais cimentícios, em busca da utilização e técnicas mais precisas e eficientes. A durabilidade dos materiais produzidos encontra-se em carência de análise, tendo em vista que apenas 4 autores as analisaram, e a maior parte dos artigos destacam a busca pela sustentabilidade como sua motivação. Entretanto, poucos realmente analisam os 3 aspectos do tripé da sustentabilidade: o social, o econômico e o ambiental.